mais uma vez aqui. Eu saúdo a todos na paz do Senhor, para junto a gente refletir e meditar na palavra do Senhor. Eu me chamo irmão Carlos Henrique e gosto muito de meditar na palavra do Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei aonde Ele foi me resgatar. Número capítulo 16, a partir do primeiro versículo, que fala a respeito de Moisés, Arão e Corá e sua congregação. A partir do primeiro versículo: E Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, maioral da congregação, gente grande, viu? Chamados ao ajuntamento, varão de nome, e se congregaram contra Moisés, se levantaram contra Moisés, e contra Arão, e lhe disseram demais: E já pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor. Corá dizendo que todos eram santos na congregação. Corá estava dizendo que não precisa mais Deus liberar líderes para guiar o seu povo o caminho da santidade e da obediência de conformidade com a palavra do Senhor. Parece com os dias de hoje que nós vivemos, onde Deus levanta muitas pessoas para ensinar o caminho que se deve andar, levanta pessoas com um ministério de profeta, levanta pastores para pastorear, evangelista, levanta doutores, que nem está lá em Efésios 4, 11, que ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para doutores, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, querendo o que? O aperfeiçoamento dos santos, melhorar de vida. E aqui Corá está dizendo que todos são santos na congregação, que não precisa ninguém o orientar, não precisa de liderança, não precisa ninguém para ensinar o caminho que se deve andar. E a igreja ela é completa, com pastores, evangelista, ministério de profeta, doutores, querendo o aperfeiçoamento da igreja do Senhor, dos santos. E Deus me deu essa palavra para me refletir e meditar. Tem pessoas com cara de Moisés, mas o coração e as atitudes é de Coré. Por quê? Porque quando Deus levanta alguém na congregação para dizer: sede santo porque eu sou santo, essas pessoas mostram pelo fruto. Não, aqui não precisa, porque aqui todos já são santos. O erro de Corá foi este: falar coisas que Deus não mandou, e contra a santidade de Deus. E Deus sempre Ele vai velar sobre a sua palavra e vai defender a sua santidade, porque Ele é santo, Ele é puro e Ele é perfeito. Aí aqui traz um grande prejuízo para a congregação. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, versículo 4. E falou a Corá e toda a congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará quem é seu e quem é santo, e quem Ele fará chegar a si, e aquele a quem Ele escolher fará chegar a si. E aqui vai descendo os versículos, vou pular para o 9. Porventura pouco para vós é que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do sacerdote, o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo,
ainda também procurai o sacerdote. Ele queria a posição de Moisés e estava mentindo. E a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus olha para os fariseus e diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, porque ele é pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Ele queria o sacerdote de Moisés. Moisés trabalhando bem direitinho, ensinando ao povo o caminho que se deve andar. Na igreja do Senhor, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Temos os dons espiritual e tem os dons ministerial. Pastores, doutores, evangelistas, profeta, cada na sua porção, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E o ministério do profeta, aquele que Deus levanta, quando se tem algo que não está de conformidade com a palavra, eu já aprendi isso em alguns estudos, por pessoas ministrando, ele vai olhar e vai dizer: isso não está correto. Não é a palavra dele que está dizendo, é a palavra que está dizendo: isso não está correto e isso não está agradando ao Senhor. E Corá cai nisso aí, e achar que todos eram santos na congregação, e que não precisava de ninguém o orientar. Pulando mais um versículo, alguns versículos aqui, em Número 16, versículo 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não temas, antes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei, que eles foram oferecer incenso ali, deles, nem a nenhum deles fiz mal. Nenhum deles, nem a um deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E antes ele chamou também Abirão e os outros, eles não quiseram ir. Aí Moisés estão chamando ele para a congregação amanhã. Aí aqui vai descendo mais os versículos. Quando ele chega no versículo 20, vai dizer: e falou Moisés ao Senhor, falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio da congregação, e consumirei como um momento, mandando-se apartar. Mas eles se prostraram ali, clamando ao Senhor, porque o Senhor tinha se indignado tanto quanto a congregação. Aí no versículo 23 vai dizer: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala toda a congregação, dizendo: levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão após ele, e foram os anciãos de Israel. No versículo 26 vai dizer: e falou a congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens, e não toquei nada do que é seu, para que porventura não perecei em todos os seus pecados. Deus manda se separar daquela congregação ímpia. Aí 27 vai dizer: levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e puseram a porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E quando chega no versículo 29, vai dizer, versículo 28 a seguir, Moisés: então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, de que de meu coração não procede. Se este morresse como morre todos os homens, e se for visitado como se visita todos os homens, então o Senhor não me enviou. Moisés dizendo: mas se o Senhor criar uma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e o estragar, com tudo que é seu, vivo, e descer ao sepulcro, então conhecerei estes homens que irritaram ao Senhor e não a Moisés. Vai dizer que na mesma hora a terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão e toda a sua congregação. E o texto vai dizer que o povo de Israel, os filhos de Israel, começaram a fugir diante dali porque Deus se irou. E depois começaram a murmurar contra Moisés no versículo 41. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor?
E Deus se ira mais uma vez e manda as pragas. E Moisés manda Arão preparar incenso ao Senhor, clamando por misericórdia, porque a ira do Senhor se acende mais uma vez. E a Bíblia vai dizer aqui, 49 e 50, terminando o capítulo: e os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Deus, ele sempre vai defender a sua santidade, a sua obediência. Mas no Novo Testamento, lá no livro de Judas, Deus fala a respeito da liderança de Corá. Versículo 11, Judas antes de Apocalipse: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Achas que todos são santos na congregação? Estes são manchas em vossas festas de caridade. Já falei essa semana sobre isso aí. Banqueteando-se convosco, que apacenta a si mesmo sem temor. São nuvens sem água levados pelos ventos, de uma parte para outra, como árvore murcha, infrutífera, 2 vezes morta, derrasgada. Deus matou mais uma vez, mas matou tirando o Espírito Santo. Então, morta espiritual, apacentando a si mesmo sem temor. Aí aqui vai dizer, versículo 15: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, contra o Senhor. Esses são murmuradores, queixores, que andam segundo as suas próprias consciências. Então, para a nossa reflexão nunca vá ao encontro contra a santidade do Senhor, porque se eu e você for, nós podemos se atrapalhar, porque a santidade do Senhor, ele tem dono. Deus, ele se responsabiliza com a sua palavra, ele se responsabiliza com aquilo que ele fala. Corá falou palavras que não era Deus que estava falando. Então reflita e medita para nosso aprendizado, para que se a gente vir errando, a gente não erre mais, e que em tudo o nome do Senhor venha ser glorificado, porque o Senhor quer que a gente chegue ao céu. Amém e amém, e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Não vá contra a santidade do Senhor, guarde esta palavra.